Pronto. Se eu estiver falando muito baixo, vocês me avisem. Então, esse é a aula aberta do Fabulário Místico da nossa segunda temporada, num dia muito especial, que a gente tem um Mercúrio em Touro Casime. Portanto, acho que é um convite que a gente tem, esse Mercúrio em Touro que está retrógrado, é um convite, me parece, estando ele no signo da Vênus, uma Vênus que está em Gêmeos, acho que é um convite para o encantamento mesmo, para a gente se deixar se permear por essas contações de histórias. E eu fiquei pensando, fiquei muito com uma música do Paralamas na cabeça, e até coloquei, né, como título essa questão de se o céu de Ícaro tem umas poesias que ele leu, e queria compartilhar com vocês. Vamos ver se vai dar tudo certo, eu estou aqui no celular, e aí eu fiz uma tentativa, e acredito que vai dar certo. Se não der, vocês, por favor, me avisem. Eu tenho lua em Gêmeos, então eu funciono muito bem com ar. Pode ligar o microfone, pode falar. Isso não costuma me interromper na linha de raciocínio. É claro, o bom senso ele é sempre bem-vindo, mas eu prefiro até que, caso alguém tenha vontade de fazer algum comentário, que faça na hora, pode fazer por áudio mesmo, não precisa utilizar o chat. Nessas horas, como a gente está numa escola de estudos, a gente pode se justificar com o mapa astral. Então, minha justificativa é que, tendo eu uma lua em Gêmeos, isso faz parte também da minha organização. Então, queria compartilhar essa música com vocês. Espero que dê certo. Se não der, alguém já abre o microfone e grita, que aí a gente vai tocando bonde de outras formas. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Tá sem som, eu acho, gente. Tá sem som. Eu acho que se você abrir seu microfone, Júlia, o som vem para nós. Eu acho que como ela colocou o áudio, ela não está nos ouvindo. Não, não acredito. E aqui para mim não estava aparecendo nada, não estava. Não acredito. Ai, que pena. Poxa, Não bom, ouvimos. Não estava ouvindo. que pena. Eu compartilho depois, então, com todo mundo, mas era só Mercúrio está retrógrado, né? A gente entende. isso, mas o bichinho está a caminho da purificação. Bom, era só um gracejo mesmo, e era para quem, por acaso, não conhecesse a música. Uma frase que eu gostaria, assim, que a gente tivesse em mente, que é essa questão da poesia do céu de Ícaro e da poesia do céu de Galileu, e como a gente, dentro de uma escola de astrologia, a gente pode, na verdade, conciliar, né, todas essas partes. Bom, eu vou fazer um pequeno teste aqui e vocês me digam se vocês conseguem ver e me ouvir. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Então, né? Sim, tranquilamente. Pronto, maravilha.
Daqui a pouco eu vou tentar compartilhar minha tela, mas antes disso, quero fazer outras considerações. Então, a primeira é que, bom, a gente começa esse curso do fabulário. Quem já fez, não sei se aqui está todo mundo matriculado ou matriculada nessa fornalha, se já fez a formação ou se por acaso está fazendo, mas ou que só acompanha a página, todo mundo deve perceber que tem essa questão muito forte, né, do João Acuio e dos professores e das professoras e do próprio alunado de ser muito embebido por essa questão da narrativa. E quando a gente entra nesse projeto do fabulário, tem uma questão que é o João, a Saturnália como um todo é muito defensora do Manilio, que é um astrólogo romano do século I, e o Manilio é um poeta. E o fato da gente ter um astrólogo poeta não deveria, na verdade, assustar ou nos surpreender. Isso é o lugar por direito que a astrologia ocupa. E por que que eu digo isso? Porque quando só um instantinho que eu estou aqui adicionando outras pessoas que estão chegando. Por que que eu digo isso? Porque se a gente for olhar para várias cerâmicas antigas que a gente tem, para os próprios calendários que datam de pelo menos, às vezes, 10.000, 20.000, 30.000 anos antes da Era Comum, a gente nota uma preocupação de se registrar esse céu. Qual é o passo da Lua? Qual é o passo do Sol? Esses seres que são tão luminosos como Vênus e Mercúrio, que fazem essa linha zigue-zague, né, de estar antes do Sol ou do pôr do Sol. Então, sempre tivemos, de alguma forma, o céu como um lugar que instiga a curiosidade, a imaginação, o pensamento e uma necessidade de ser registrado. E quando a gente está falando de registro, e a gente pode entrar aqui num campo fértil muito grande, eu acho que é sempre importante a gente recordar que o divino também está na ordem do registro, e que o céu ele entra nesse registro e que assim a gente vai construindo textos, a gente vai construindo, registrando também um pensamento que ele é poético, que ele já existe na sua formulação oral e que ele vai ganhando também um novo corpo ali sendo registrado. Então, quando o Manilio, que é esse poeta, astrólogo do século I, faz esse movimento de escrever esse grande poema, ele está só reafirmando para a gente o lugar tradicional da astrologia tradicional, que é essa parte com a poética, que é essa parte toda com a narrativa, e que aqui na Saturnália a gente faz esse trabalho constante também de resgatar, de nutrir e de manter. E algo super importante dentro disso é que quando a gente está falando de mitologia, quando nós estamos falando de mito, nós estamos falando de palavra, nós estamos falando de ritual. Então, o mito ele vai sempre evocar algo que já aconteceu. E no momento que a gente conta aquela história que já aconteceu, ela acontece no momento presente. E é por isso que o mito ele vai estar ali colado com o rito, porque rito é ritmo, é repetição. E o céu vai trazendo justamente isso para a gente, a repetição daquele ritmo. A lua ela sempre vai entrar no do seu domicílio do caranguejo. Nesse momento que a gente está vivendo, vocês podem reparar que toda segunda-feira nós teremos, toda segunda-feira não, sempre que a lua estiver em Caranguejo, nos próximos 3 meses, ela vai estar ali pela segunda-feira, porque isso é o ritmo dela. E ali ela está fazendo um ritual de lembrar desse encontro da constelação do Caranguejo, que nós chamamos de Caranguejo, mas os povos egípcios chamavam de escaravelho. Para eles, é outro fundamento, é outro animal que está em jogo. Então, o fabulário também a gente vai nessa toada de lembrar o quanto é importante esse encantar-se com essas histórias, acho que trazer o encantamento enquanto um direito
também, e rememorar essas fontes. Essas fontes, elas existem e a gente precisa ter também o direito de acessá-las. E aqui compartilho com vocês, em especial, um trabalho que eu já estou fazendo há um tempo e que quem tiver no Fabulário vai ter acesso. Eu faço uma compilação de todas as autorias possíveis, onde tem o mito X, qual é o livro, qual é o verso, qual é a tradução, porque nós acesso ao conhecimento, ele tem que ser um direito, né, básico. Infelizmente, a gente não vive ainda em todas as condições sociais para que isso aconteça, mas a gente pode fazer o mínimo possível dentro disso. E no nosso caso, dentro da astrologia, é nosso direito saber onde nós podemos entrar em contato com essas fontes. Quem de fato falou isso, até para fazer justiça com alguns personagens míticos também. Eu gosto sempre de dar o exemplo da Medeia, e aí, claro, quem já me assistiu em outro contexto, vou estar aqui me repetindo, porque é ritmo, é ritual também se repetir. A Medeia, que é considerada essa assassina de duas crianças, de seus filhos, isso é uma invenção de Eurípides. E por que que Eurípides inventa isso? Porque Medeia é uma mulher estrangeira, num contexto em que a Grécia está em guerra. Então, é importante ali construir aquela imagem da mulher estrangeira, da mulher que é de fora, como sendo completamente perversa, tão perversa ao ponto de que ela mata os seus próprios filhos. Mas isso é Eurípides. Eurípides que perpetua essa imagem de Medeia, mas a gente precisa saber que isso é um autor num determinado momento, num determinado contexto, quando na verdade a gente tem em muitas outras fontes, muito mais abundantes, a Medeia enquanto sacerdotisa, a Medeia enquanto feiticeira, a Medeia, na verdade, até enquanto uma coisa meio pueril, inclusive, de donzela, mas extremamente potente também. E bem, então isso é importante. Isso a gente só consegue saber quando a gente vai direto nas fontes e faz também essa comparação. E um apelo aqui também que eu faço, e vou continuar fazendo sempre, dessa vez a gente dividiu o fabulário em, quer dizer, vamos ver, né? Tudo depende também do core, uma série de questões. A gente fez um ano super extenso de fabulário que pegava Roma, Grécia, bom dia não, boa tarde, Gisele. Acho que quem mais chegou aqui, que eu vi que a gente já abriu ali o microfone. No nossa primeira atacada, que durou um ano, a gente pegou de Roma, Grécia, Egito e Mesopotâmia, que deixou muito extenso. E dessa vez a gente está tentando fazer mais voltado nesse momento para essa antiguidade clássica, Grécia e Roma, para ficar bem mergulhado nisso e depois fazer uma imersão dentro de Egito e Mesopotâmia. Para a gente também, estamos com Mercúrio em Touro Casímia, lembrar um pouco que é preciso ter 4 estômagos, é preciso também mastigar essas histórias e fazer uma justiça também à astrologia, que é o que chega para a gente como grego e a gente lê como europeu, é importante saber duas coisas, que a Grécia bebe quase tudo de Egito e de Mesopotâmia, e que a Grécia, que é europeizada, embranquecida, é um projeto da própria Europa. A Grécia, ela é muito mais oriental do que esse embranquecimento completo que se dá para a gente hoje em dia, quando vamos ter acesso a esse conteúdo. Isabelle perguntou se haverá um curso. Sim, hoje é aula aberta, Isabelle, para as pessoas entenderem também melhor a proposta, entender como a gente caminha, né? Acho que é importante. Nós vamos começar na próxima segunda-feira, no dia 8 de maio. Vamos do dia 8 de maio ao dia 24 ou 31 de julho, se eu não me engano. Então, nesse movimento até do caranguejo também, vamos revirar essa lama, esse mangue, para ver melhor essas histórias, para ver melhor esses
povos, e numa coisa que é muito particular minha, é fazer uma justiça também, né? Porque somos aqui todos e todas brasileiros, brasileiras, da América Latina, e às vezes nos dói um pouquinho achar que a gente está tratando de um ponto de vista que é tão europeu e que é tão embranquecido, e não é. E aí acho que é importante colocar isso. Passou por esse processo, mas não é, e é necessário fazer essa justiça. Então, acho que o fabulário se insere numa justiça mítica também em relação à construção dessas narrativas e para a gente poder também continuar olhando para o céu de uma outra forma. Eu queria compartilhar com vocês um material que eu separei. Vamos ver se vai dar certo, se não der certo, a gente faz outras coisas. Lua em Gêmeos serve para isso, para a gente se virar. Mas eu acho que vai dar sim. Eu quero compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão vendo? Estamos. Pronto. Espera que eu tive que aceitar aqui. Pronto. Então, começa com essa provocação sobre o céu de Ícaro e essa poesia em relação de Galileu. E eu quero sempre voltar para isso. Eu acho que essa é a grande questão, né? Que o mito, ele é rico. Então, toda vez que a gente está contando essas histórias, a gente está encantando de novo o mundo, de novo esses personagens. E é uma forma também de saber a fonte de tudo isso, saber como eles foram recontados, ou às vezes até mesmo como eles foram distorcidos, é importante também para a gente. E sempre gosto de trabalhar, quando a gente está falando de mito, quando eu falo essa palavra, eu estou necessariamente evocando a questão da palavra, aquilo que está sendo colocado oralmente ou por via escrita. Mas não só. É importante também perceber que o mito ele está nas cerâmicas, ele está nos afrescos, ele está nas esculturas, ele está numa série de outros elementos que são tão ou mais importantes, eu diria, deixa eu voltar aqui para vocês, são tão ou mais importantes. Vocês estão me ouvindo, né? Pronto, para mim que está meio esquisito. Eu não sei se eu escuto vocês quando eu volto lá, mas vou voltar então. O meu ponto é que esses elementos, esculturas, afrescos, cerâmicas, eles são tão ou mais importantes do que o texto escrito. O texto escrito, ele é necessariamente sempre alterado, com muita intervenção humana e normalmente servindo a uma questão de poder. Não significa que os afrescos, as esculturas cerâmicas não vão operar nessa lógica também. Mas alterar algo que já está feito manualmente, como uma obra de arte nesse sentido, é mais difícil do que alterar um texto escrito, né? Do que apagar um texto escrito. Por isso que eu sempre gosto de ter isso como uma espécie de fonte bibliográfica também. Eu sempre trago durante as aulas de vocabulário qualquer dado que eu possa encontrar e que às vezes nos mostre não o que o texto escrito está dizendo, mas a lacuna que fica naquele texto. Essa imagem aqui, vou mostrar para vocês, ela é, por exemplo, muito reveladora quando nós adentramos a narrativa do ciclo do Minotauro, sobre ritos ali muito antigos, em que se reverenciava muito a figura de Ariadne, na ilha de Creta, Ariadne associada ao deus Dionísio, mas também associada a uma deusa serpente minoica, que a gente vai ter apenas uma breve menção no texto da Odisseia sobre esse provável rito que existia de danças, mas quando a gente vai encontrando as esculturas, nós temos, então, uma forma de preencher aquilo que não está no texto escrito. E isso é muito importante.
E então, se eu faço uma defesa, né? Deixa eu voltar aqui, então olhando. Se eu faço uma defesa de que o texto escrito não pode ser a única fonte, portanto, a gente precisa validá-las, essas também, porque isso vai nos ajudar a reconstruir essas histórias, e isso vira também uma ferramenta. Eu estou dizendo isso, eu estou contestando esse texto porque esse afresco ou essa escultura me dá uma outra possibilidade de leitura. Então, eu sou, assim, e para mim a parte mais bonita estamos utilizando a própria arte para defender uma ideia, usando a arte para defender a arte. Isso me parece particularmente muito bonito e muito interessante também. Aí vou continuar aqui um pouquinho nesse exemplo do touro, que eu gosto bastante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para voltar de novo. Então, aqui tem a escultura, mas a gente também vai ter o afresco. E se vocês perceberem, aqui na escultura temos o touro e uma figura pulando esse touro, uma figura feminina. E no afresco é a mesma coisa. E aí, reparem, o afresco ele tem uma data de 1600 a 1450 antes da Era Comum, que tem pelo menos 500 anos antes do que o texto de Homero. Então, é interessante pensar isso. Se eu estou diante de um dado que me dá uma pista do texto homérico, mas foi feito pelo menos 500 anos antes, isso aqui é uma fonte mais antiga. Então, ela precisa ser igualmente importante. Por que eu estou usando esse exemplo dentro do fabulário? Porque isso tudo aqui, esse afresco, por exemplo, ele está intimamente ligado à história que chega até a gente desse touro dos céus, completamente conectada a essa ilha de Creta, essa ilha com todos esses mistérios, esses mitos, esses ritos que vão envolver a figura do touro. A história do Zeus transformado nesse touro, ela é simples, né? Simples assim, entre aspas. Mas o desdobramento dela, o fruto que ela vai gerar, quando a gente vai então escavando, a gente descobre muita coisa. E é um pouco a gente descobre então também por que estamos cantando touro há tanto tempo e em tantas culturas ali nessa eclíptica zodiacal. Não é à toa. E então, um pouco nessa toada, é ficar pensando isso, que o mito ele está ligado à palavra, se ele está ligado ao ritmo, ao rito, ele tem uma função social. Ele tem uma função social, ele é político. E aqui eu gosto também muito de relembrar uma questão que às vezes, alguns grupos tratam os mitos como se fossem narrativas puras, simplesmente construídas pelo divino. E que toda a violência que está ali naquelas histórias é algo genuinamente, naturalmente humano. Não, não existe isso. Narrativa está sempre atrelada a algum tipo de função social e o mito não foge disso. Por isso que eu repito a importância da gente saber das fontes, porque a depender do tempo e do contexto, aquela história vai ser alterada, vai ter essa função social, política muito bem marcada. E essa coisa do embalo, eu fico pensando também, quando a gente está nas cantigas de niná brasileiras, né? Mas vou pegar aqui, as cantigas de niná brasileiras, estão sempre contando essa historinha, né? O Nana Neném, que a Cuca vem pegar, né? Mamãe foi para a roça, papai foi trabalhar. Então, tá ali a criança sendo embalada numa história, isso é um mito,
Todo dia para a criança dormir, mamãe foi para a roça, papai foi trabalhar, e quem está embalando aquela criança é uma mulher negra. Então isso aqui que é um exemplo, parece talvez meio aleatório, mas é isso. A gente cria uma cantiga, um mito, uma história que vai cumprir ali uma função social, tanto aquilo que está sendo dito, quanto quem está sendo dito, né? Quem está enunciando aquilo e para quem está enunciando. Portanto, eu não passo pano para heróis, eu não passo pano para os deuses. Eu acho que tudo bem, a gente pode compreender de forma simbólica as histórias, está tudo certo, mas a gente não pode simplesmente aceitar uma história violenta e achar que é isso mesmo. O mito é isso, intocável. Não, não é. E a importância justamente da gente ter acesso a várias fontes e várias manifestações desse mito nos permite retirar aquilo que é de violento e exclusivamente humano, por questões de poder, e às vezes ver então a espinha dorsal, eu gosto de chamar da espinha dorsal do mito, o fio de Ariadne, que é o que se mantém, o que se manteve de Medeia, independente do que aconteceu, independente de quem tocou na história dela, seja lá para qual fim. Medeia nunca deixa de ser uma sacerdotisa de Éfeso, por exemplo. Não importa. Assassina, ela não é assassina para o Apolônio de Rhodes na Argonaute. Ela não é assassina para o Hesíodo, mas para Hesíodo, para Homero e para Eurípides e para Polônio, ela é sacerdotisa. Então, é isso. A gente vai manter essa espinha dorsal, esse fio de Ariadne fazendo essa justiça também a esses personagens, a essas histórias todas que estão aí para nós. E eu acho que essa permissão também da gente se reencantar. E às vezes eu gosto de destacar questões que são importantes para a gente pensar. Acho que é importante pensar teoricamente os mitos, mas nunca esquecer disso, dessa função social muito forte que eles têm. E eu sou muito apaixonada assim, por essa fala da Márcia Cambeba, que é uma poeta indígena que eu amo, gosto muito do que ela escreve, e essa força política, então, da perspectiva indígena, latino-americana, quando está falando sobre isso. Né? Então, há mais de 500 anos, as forças de dominação impactam a vida e a cultura dos indígenas. Ainda hoje, o território do sagrado, das aldeias, é invadido e violentado. Logo, o pajé vira pastor, transformam nossos seres encantados em mitos. E aí, reparem, quando a Márcia está falando que a gente transforma o ser encantado em mito, ela está dialogando com uma tradição que vai dizer, então, se é mito, é porque não existe. Se é mito, é porque é uma coisa necessariamente inferior. E que não é o nosso projeto, né? Aqui a bandeira é outra. É mito porque é encantado, e porque é encantado existe, e porque existe a gente canta, a gente conta. E mantém essa relação com isso, é sagrado, é território do sagrado. Então não vamos permitir que isso seja feito com os nossos, assim como também não vamos permitir que isso seja feito com outras culturas também, né? Deixa eu aqui aceitar uma pessoa entrando. Gente, se alguém tiver alguma dúvida ou algum comentário, mais uma vez, muito feliz. Peraí, deixa eu voltar. E às vezes eu faço essa separação, né, de algumas entradas possíveis que a gente pode ter, pelo menos para o mito, dentro do campo da filosofia, dentro do campo da antropologia, dentro do campo da psicologia, não só, né, isso aqui são alguns exemplos de áreas de saber, de conhecimento que vão ter ali no mito ou
situações de fundamento para defender uma tese, um argumento, ou um objeto de estudo também muito profundo, de análise de um determinado povo, de uma determinada cultura, ou também para compreender melhor aspectos da psique humana, ou para ter o mito como exemplo. Então, eu tenho uma ideia e eu tenho aquela história que vai servir ali de uma espécie de alegoria daquilo que eu estou buscando defender. E temos diversos teóricos, depois eu vou compartilhar todo esse material. A gente cria lá um link no Moodle para vocês poderem ter acesso. E aí eu selecionei alguns que eu acho que são interessantes para pensar, então, ali com Malinowski, do mito, essa ressurreição narrativa dessa realidade mundial, o mito como um ingrediente vital da civilização humana. Eu não gosto dessa palavra civilização, mas prefiro usar da socialização humana, e uma força criadora e criativa. O Nietzsche, Eliade, que é um teórico que eu também gosto bastante, trazendo isso, né? O mito, ele é uma realidade cultural. Bom, e eu acho que é daqui que a gente tem que partir. Estamos lidando com uma realidade cultural e que ela tem essa característica de ser uma força criadora, criativa. E é também, junto com o Dumésio, esse lugar de que, se a gente não tivesse mito, nós estaríamos mortos, né? Um país que não tem lendas está condenado a morrer de frio. Então, isso aqui insere para a gente também um lugar muito sério que essa construção de narrativas vai ter para a constituição de todos os povos ao redor do mundo, inclusive. Porque a capacidade de se ler o mundo dessa forma poética, dessa forma metafórica, é aquilo que também vai nos diferenciar como espécie humana, se a gente puder falar também dessa forma. Então, é elevar o mito a um status que é da nossa capacidade de elaborar aquilo que é da ordem do real, sem perder aquilo que é da ordem do encantamento também. E, claro, eu sou das letras, eu sou entre a linguística e a literatura, gosto muito dessas entradas para o mito, dessas propostas, não discordo, acho que é super interessante, vejo muitas coisas dessa forma também, embora também acredite que é necessário ter um cuidado, né? É necessário ser responsável, mas a forma como eu, Júlia, escolho para ingressar realmente no território do mito é sempre pela literatura. E eu sou muito devota, de certa forma, do Antônio Cândido, e, dentre muitos textos belíssimos, ele defende que a gente precisa entender que a literatura ela é um direito básico. Então, estamos também hoje aqui no Dia Mundial dos Trabalhadores e Trabalhadoras, um dia de luta, um dia em que também falamos de direitos básicos, que vão para vários campos de necessidade que nós sabemos quais são, mas num dia de Mercúrio em Touro Casime, acho que vem a calhar lembrarmos que o encantamento, né, a poesia, esse direito à literatura, ele precisa também ser satisfeito. E quando o Antônio Cândido diz que ninguém pode passar 24 horas sem mergulhar nesse universo, né, da ficção, da fabulação, isso ele está dialogando também, se é a intenção dele ou não estou aqui para discutir isso, mas ele está dialogando, bom, se ele defende que é impossível a gente ficar sem fabular, então é como se o mito, essa criação mítica, ela fosse uma necessidade humana quase intrínseca à nossa linguagem também. E como ele defende essa questão do direito à literatura, eu fico pensando também que
os mitos, as fábulas, entrar em contato com eles, tanto quanto crianças, mas enquanto adultos, é se permitir se reencantar, né? Eu acho que também podemos olhar como temos o direito à literatura e temos direito ao encantamento. E o Krenak, ele vai fazendo também essas provocações que tem a ver com essa questão da imaginação, inclusive, né? Então, quando ele fala que somos uma humanidade zumbi, que não tolera prazer e está sempre pensando nessa destruição de que o mundo vai acabar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer uma espécie de, de pazes, fazer as pazes com o encantamento, fazer as pazes com a imaginação. É isso que o Krenak nos sugere, de alguma forma. Não sei se vocês já leram, esse é um livrinho super curto, mas que ele vai fazer, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, um livrinho azul, mas que ele vai fazer essas proposições de, bom, o rio é o meu avô, e a partir do momento que eu crio essa narrativa de que o rio é o meu avô, e que eu olho também com esse olhar da ancestralidade para esse elemento da natureza, isso faz com que imediatamente eu estabeleça um outro tipo de relação. Vai ser o mesmo que vai dizer como é importante quando ele tem uma questão que ele precisa lidar, ele, claro, ele está falando ali dos Krenak especificamente, então que ele vai dormir, porque em sonho vai vir algum tipo de fabulação que vai permitir uma resolução daquela questão. E o que é os, claro, de novo, entradas para o sonho múltiplas. Entramos com a filosofia, com a psicologia, etc., com a neurociência. Mas dentro da abordagem que a gente está aqui, o que é importante dentro do sonho? Ele sempre vai constituir uma história, uma narrativa. E uma narrativa que pode não ter sentido algum, né? Sem pé nem cabeça, muitas vezes, mas aquilo possibilita uma série de elementos, às vezes divergentes, voltarem a convergir em um determinado espaço, uma determinada situação. E se a gente não alimenta um tipo de estado em que nós podemos imaginar e nós podemos sonhar, a gente aceita o fim do mundo. A gente aceita, então, todas as mazelas sociais. E pode parecer, por isso que eu insisto nesse lugar de que o mito ele tem uma função social política muito grande. Porque se são histórias construídas para falar sobre o poder de uma divindade, sobre o poder de uma cidade, sobre o extermínio de uma peste, está cumprindo ali uma função social, significa que nós também, ao ter contato com essas histórias, podemos alimentar o condão de imaginar outras histórias, outras narrativas para o mundo, para a gente, para o nosso consulente. Estamos numa escola de astrologia, então quando também estamos diante de alguém que está ali com seu mapa aberto para nós, com todas as suas aflições, a gente precisa ter uma condição de imaginar aquela história, de imaginar o desenrolar daquele novelo também, e às vezes olhar para aquele signo, para aquela estrela que está ali, e talvez só contar uma história, só contar aquela história. Ou muitas vezes a gente não está contando essa história mítica necessariamente, mas a gente conta outra. Porque o contar histórias, ele também vai trazendo uma resolução. E vai trabalhando com essa condição imaginativa. Para a gente mudar o mundo, nós precisamos ter a capacidade, então, de imaginar que o mundo pode ser diferente. E aí, nesse gancho que eu vou com o Antônio Cândido, o direito à literatura, o direito ao encantamento, e o direito a gente ficar o tempo todo se reencantando com essas ou outras histórias para poder também se reencantar com o mundo. E aí é muito comum a gente se deparar com essas questões, né? Estamos desencantados.
Ou mesmo essa bandeira que muitas pessoas levantam, precisamos nos reencantar com o mundo. E aí eu fico aliviada porque, bom, a gente só tem desencanto daquilo que um dia foi encantado. Então, isso é possível de ser recuperado, né? Então, se encantar-se é um direito, reencantar-se também é. E eu fico imaginando, é um pouco assim, essas histórias que ficaram escondidas, e eu fico pensando assim, tem ali aquele personagem, tem ali aquele herói, aquela heroína, aquela deusa, que está também aguardando que alguém fale dela, que alguém lembre que ela exista para ela poder se reencantar também, a gente se reencantar junto com ela. Gisele falou aqui, né, do Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É maravilhoso, não tem como. Vocês estão vendo o passarinho? Sim? Agora não. Voltou eu. Pronto. Vou voltar ali para o passarinho. Pronto. O passarinho é o Irapuru, que dizem ser um pássaro muito raro de ver. Quando a gente consegue avistar o Irapuru, é um sinal de boa sorte desse canto, porque ele é um pássaro raro, e desse canto também muito particular que ele tem, e um canto que recorda, que rememora uma história de amor, inclusive. E gosto também muito desse trechinho do Galiano, em que ele vai dizer, né, que a memória ela não se incendeia, não se cantará e dançará por acaso, pelos tempos dos tempos que eles tinham pensado. Quando queimam suas casinhas de papel, a memória encontra refúgio nas bocas que cantam as glórias dos homens de Deus. Cantores que de gente em gente ficam, e nos corpos que dançam ao som dos troncos ocos dos papos de tartaruga, das flautas de taquara. Então, só aqui também para a gente ter mais um dedinho latino-americano pensando junto com a gente essa função, inclusive, do mito ligado à memória. Né? No final das contas, estamos o tempo todo falando sobre isso. E quando eu estou contando uma história, eu estou atualizando ela, eu estou fazendo com que ela não pereça no tempo, com que ela não morra, com que ela seja sempre lembrada. E, claro, para mim também é uma coisa batida, que é quem vai definir melhor o mito é o poeta. Então, está aqui, né? Trouxe alguns teóricos, mencionei eles assim brevemente, para também ficar essa coisa maçante, mas com todas essas elucubrações, elaborações, até mesmo fabulações a respeito daquilo que é mito, no final eu fico com Fernando Pessoa. É o nada que é tudo, esse sol que abre os céus, é um mito brilhante e mudo. Né? O sol que abre os céus, brilhante, mudo, por quê? Porque basta ver o sol, que a gente já sabe todas as histórias que podem estar ali ao redor daquela estrela. O brilho dele basta para nos dizer o que ele vê. Né? E assim a lenda se escorre ao entrar na realidade, porque a gente vê o sol. E isso vai fecundar. Sempre quando me perguntam se eu acredito em astrologia, de uns tempos para cá eu tenho respondido isso. Eu respondo com uma pergunta: você vê o sol? Você vê a lua? Porque todo mundo aqui sabe, parece que falar que não vou nem entrar na questão do uso do verbo, né? Se é o acreditar. Parece que quando estamos falando de astrologia, estamos falando de coisas que são metafísicas. Né? O famoso discurso também muito ali dessa astrologia mais moderna, da energia do Sol, a energia da Lua. Não que isso não tenha uma força simbólica que a gente possa entender como energia, mas não é metafísica. A gente, todos os dias tem sol, ainda que o dia seja nublado, ainda que o dia seja escuro. Toda noite não tem lua, mas a gente sabe que a lua está. Não há como não acreditar na existência daquilo que existe.
E os mitos estão nesse mesmo lugar. Os mitos não estão falando de algo que é metafísico, que é etéreo, que não existe. É a realidade. É uma narrativa ligada à realidade. Simples assim. E é por isso que a gente continua. Porque a gente tem essa necessidade de transformar a realidade, então, em algo que seja mais bonito. E aí gosto de pensar nessa ideia, né? O mito, ele é um labirinto. Muitas formas de entrada, de acesso, a gente tem a ele. E se eu penso nessa história do labirinto do Minotauro, e há tantas entradas, vamos supor, se há tantas formas de sair lá, se é tão difícil, inclusive, no final o que tem lá é o Minotauro. E o que guia essa entrada e essa saída é esse novelo de lã, é esse fio encantado de Ariadne, né? Esse fio encantado que a Ariadne dá para Teseu para que ele possa entrar e para que ele possa sair. E eu penso isso, acho que quando a gente está nesse campo dessas histórias com tantas entradas, com tantas coisas a serem pensadas, que a gente possa ter esse fio, a gente entra agora sim, e depois a gente volta, depois a gente retorna. E melhor ainda se for o fio de Ariadne, uma figura escolhida por Afrodite, por Dionísio, por duas divindades orientais, e consideradas inclusive estrangeiras dentro desse imaginário grego. Inclusive, falar imaginário grego, na verdade, são vários povos gregos também. E lembrar que esse Minotauro, né, aquilo que está dentro do labirinto, é uma parte também da Ariadne, porque ele é o irmão dela. Então, esse labirinto mítico que a gente entra, às vezes de forma externa, ou pensando assim, tem muitos de nós ali dentro também, tem uma parte nossa ali também. E outros pontos que para mim são muito importantes, porque eu estou falando, então, sobre a importância dessas fontes escritas, assim como eu considero que são importantes outras fontes. E aí existe uma discussão muito interessante, muito grande, que não tem como dar conta, porque ela está longe de ser um consenso, mas eu gosto de deixar sempre em aberto para que a gente possa imaginar. No final, acho que é isso que é importante. E é pensar o que é escrita, afinal. O consensual em relação à escrita, esse marcador histórico, por exemplo, a escrita, ela nasce na Suméria, a Suméria é essa região do sul da Mesopotâmia, onde a gente localizaria hoje o Iraque. E quando a escrita nasce, ela nasce com esses fins muito ligados às contas, né, à matemática, seja contabilizar o que tem de alimento, o que tem de animal, mas também os tratados econômicos, que trotas estão sendo feitos. Isso é um grande consenso quando a gente está falando sobre a história da escrita e um pouco como é que isso vai se desenvolvendo. E não estou aqui para negar esse ponto. Mas, curiosamente, existe uma grande área de conhecimento também muito voltada à questão da caligrafia. Há uns anos atrás eu não entendia direito, achava, né, na minha ignorância, achava que parecia uma coisa meio fútil, enfim. Mas essas pessoas que começaram a se debruçar sobre esse desenho gráfico da escrita, começaram a pensar também, a elaborar, que talvez as pinturas rupestres, por exemplo, elas já pudessem dar para a gente um lugar de escrita, um lugar mais primordial de escrita. E por que que eu gosto de abraçar também essa concepção? Porque se a gente está falando de pintura rupestre,
e considera isso uma possibilidade de escrita também, significa, então, que o nosso olhar para esse registro, ele é muito mais coletivo, ele é muito mais xamânico do que simplesmente uma questão burocrática. Uma questão, tudo bem que a escrita tem esse lugar, não estou negando isso, mas é uma ampliação. E se a gente puder olhar para a escrita como um lugar que foi se constituindo a priori nessa relação xamânica, coletiva, como está ali a pintura rupestre se propondo a ser. E claro que aqui longe de ser nenhum tipo de especialista de pintura rupestre, assim, na superfície, para imaginar. Eu acho que é só para a gente exercitar mesmo essa questão imaginativa em um outro olhar, porque aí me parece que talvez a gente possa ser mais leve também com esses textos escritos e fazer. Eu falei tanta palavra justiça hoje, acho que também fazer talvez uma pequena justiça com a própria escrita também. E se a gente pensa, bom, se as pinturas rupestres elas têm esse lugar xamânico, elas também terão esse lugar de mostrar esse céu. E aí a gente tem uma espécie de amálgama entre o registro do céu, com uma questão xamânica, com uma questão da escrita, com a questão do mito. Tudo isso vai se misturando, o que torna, ao mesmo tempo, mais simples, mas também mais complexo, que é a origem, a gente nunca vai saber, a gente nunca vai poder dizer, mas a gente pode, pelo menos, imaginá-la. A imaginação, a gente pode fazer muita coisa. Essa arte aqui é da Natália Xavier, uma astróloga também da Saturnália, e eu amo, assim, dá para ver, estão aqui, então, as constelações juntinhas, uma das outras, e eu destaquei aqui um trechinho da História das Crenças e das Ideias Religiosas, falando isso, né, que é preciso levar sempre em consideração a experiência primária da sacralidade do céu e dos fenômenos celestes e atmosféricos. Então, é trazer também para a astrologia esse lugar do sagrado, do divino. E aqui não estou querendo também chegar naquele lugar de, então somos todos e todas aqui, cheios de luz, iluminados, recebendo a palavra, né? Não, mas que essa relação de que esses pontos de luz são divinos, isso é muito antigo. Então, é pedir até uma certa permissão ao contar essas histórias, a olhar para esse céu, acho que até fazer uma reverência nesse sentido, é respeitar aquilo que está sendo contado e rezado há muito tempo, por muitos povos. Então, é isso que me parece importante, né? Lembrar dessa experiência primária da sacralidade do céu. E isso aqui do Eliade me recorda, me faz pensar também nessas escritas sagradas. Então, que essas pinturas rupestres podem nos propor. E aí eu fiquei pensando isso, falei, então acho que o céu foi o primeiro campo da imaginação humana. Para mim, depois eu posso até discordar disso que eu acabei de falar, porque eu tenho a lua em Gêmeos, mas acho que tenho cada vez mais tido esse tipo de convicção. Se o céu não foi o primeiro campo da nossa imaginação, ele foi com toda certeza um dos primeiros. E aí, olha que lindo, né? Estamos falando do céu estrelado. E para falar do céu estrelado, é claro que nós teremos divindades, e essas divindades terão suas histórias para representar esse céu. E aqui, quem conhece a música do Olodum, sabe que eu estou aqui fazendo a referência, né? Inut gerou as estrelas. Então, como é que os povos egípcios
vão pensar esse céu? Bom, esse céu é uma mulher, essa é uma mulher que está curvada, esse corpo curvado dessa mulher é sustentado por uma outra criatura, e essa criatura, inclusive, está apoiada ali por mais duas, e embaixo temos uma outra divindade que não chega a tocar, né, essa deusa Nut. Então, essa que é uma forma que os povos egípcios pensaram a deusa Nut, o céu estrelado, embaixo Geb, que é a terra, separados por uma divindade do ar, uma divindade atmosférica, um tipo de estrutura mística que vai acontecer em muitas culturas, em muitas narrativas, essa separação de céu e terra por um elemento atmosférico. E observem bem como é retratado esse corpo azul estrelado. Esse corpo que vai principalmente estar ligado à representação da Via Láctea. E aí olha aqui o que é realmente a Via Láctea, e não o corpo curvado da deusa Nut, não é? Então, é isso, não é transcendental, não é puramente metafórico, é espelhamento. E aí, inclusive, a gente está o tempo todo falando sobre astrologia, né? O que acontece abaixo, o que está acontecendo em cima, essa relação hermética de espelhamento, e que o mito também vai estar trabalhando justamente com esse espelhamento. Nós estamos aqui na Terra olhando para esse céu. É porque aqui na Terra, esse céu espelhado, que nós então criamos uma história que dê conta desse espelhamento que está acontecendo. É isso. E aqui, peraí, deixa eu aceitar a Rebeca. E aqui é outro exemplo que eu sempre gosto de dar, sempre, sempre, sempre. E gosto de pensar, não sei, é muito comum ter toda uma abordagem que, especialmente muitas arqueólogas mulheres da década de 80 para cá voltaram especificamente para essa questão de estudar o culto a divindades femininas primordiais, e que às vezes até mesmo grupos do próprio sagrado feminino, sempre com muita delicadeza, né, às vezes esses grupos, também se desdobram em relação a esse culto de uma divindade primordial feminina, né? Maravilha, adoro. Mas o que eu mais gosto, essa é uma das minhas imagens favoritas da vida. Primeiro, olhar para o tempo dela. A datação é de mais ou menos de 25.000 a 30.000 anos antes da Era Comum. A gente não tem nenhum texto. Os textos mais antigos que a gente tem pelo menos 15.000 anos antes dessa mínima datação dessa estatueta. Então, a gente tem uma mulher batizada, né? Essas estátuas, elas são batizadas de forma anacrônica de Vênus, então elas recebem esse nome, essa alcunha da deusa do amor, desse luminar completamente brilhante. E o que é essa deusa, então, essa Vênus de Laucel, super associada à fertilidade, o que ela segura nas mãos? Ela segura aí esse corno que tem o formato de meia-lua. E eu destaquei aqui a questão das 13 lunações. E quem fala das 13 lunações, porque são 13 risquinhos que tem aqui. E quem está falando dessas 13 lunações não sou eu, não é ninguém do Sagrado Feminino, são todos os especialistas, são todos os arqueólogos que se debruçaram a respeito do estudo específico dessa estatueta. Não é necessariamente, é isso, ponto e acabou, mas há um consenso. Bom, se há 13 risquinhos,
o que poderia ser possível de ser marcado há cerca de 30.000 anos antes da Era Comum e conhecida com o número 13, né? Não é Lula, não é a campanha do PT. São as 13 lunações. É isso. Porque a Lua, nós estamos numa escola de astrologia e ainda não sabemos, e estamos sabendo agora, no espaço-tempo que o Sol, né, faz esse ciclo de um ano por essa roda pela eclíptica zodiacal, a Lua faz 13 lunações. Então, eu gosto de brincar, bom, então essa deusa primordial da fertilidade, ela era astróloga. O céu era muito importante para ser registrado junto com ela era astróloga. Isso não sei, pode parecer pequeno ou bobo, mas a gente está falando da importância do passo da Lua. As 13 lunações, há mais de 30.000 anos atrás, na verdade. Representado junto com uma divindade feminina da fertilidade. Então, é esse o lugar que a astrologia ocupa primordialmente. Ou talvez seja o que de mais antigo a gente possa acessar desse lugar da astrologia. O meu fone aqui deu um problema. Não. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. É que meu telefone aqui, telefone não, o fone ficou sem bateria. Então, só para voltar, não tô aqui, nunca vou fazer nenhum tipo de defesa, essa é a origem de tudo, não dá para a gente chegar lá, mas dá pelo menos para a gente chegar em lugares muito antigos. E ter a convicção, nossa, de que isso é muito importante. Uma amiga minha estava viajando, assim, em vários lugares e tal, da Europa, e ela virou para mim e falou assim, Júlia, tudo quanto é castelo que eu vou tem os símbolos do zodíaco. A astrologia era tão importante assim? Eu falei, até o século XVII, claro, né, institucionalmente, até o século XVII, sim. Então, a gente também vive um tempo muito menor de uma desvalorização da astrologia do que a valorização dela. E, normalmente, esses símbolos zodiacais, eles estão atrelados com seus mitos. Eles são inscritos nesses lugares com o símbolo daquela história que eles estão representando. Então, fica aqui para a gente a deusa paleolítica, a Vênus de Laucel. Deixa eu continuar aqui. Opa, peraí. Ai, gente, só um instantinho. É a primeira vez que eu tento dar uma aula assim pelo celular. E agora eu vou ter que reabrir aqui, com licença. Aqui. Pronto. A deusa paleolítica. E claro que eu não posso deixar de citar o João Acuio, porque desde que eu entrei nessa Saturnália, há 6 anos atrás, embora eu já acompanhasse o trabalho da escola desde 2011, e eu acho que é esse o chamamento, né? Essa proposta da dramaturgia celeste. E assim como a gente diz que essa é uma proposta muito importante que o João assume da astrologia ali, né, no Brasil, ao mesmo tempo que é um pioneirismo dele, não deixa de ser um resgate, na verdade, desse lugar que a astrologia sempre teve no assunto da dramaturgia, da narrativa. É esse o lugar primordial que ela ocupa também. E aí ele comenta assim, né? Então, essa vida que segue com Hermes. Então, assim, quais são as funções de Hermes? Para a gente olhar dentro do fabulário. Estava até comentando, bom, esse fundamento hermético, de certa forma, né, desse espelhamento,
Os mitos estão sempre se reportando a isso. E, claro, bom, se é uma função de Hermes, essa é uma função mercurial. Então, estamos aqui, né, no nosso Mercúrio, Casime, esse Mercúrio encontrando o Sol. Então, a gente tem que saber quais são essas fontes escritas, quem são esses velhos, quem são esses homens, mas quem são também as mulheres, porque há, embora muito apagadas, muito esquecidas, mas há também. Eu trouxe aqui alguns exemplos, por exemplo, é ótimo, né? Alguns exemplos de algumas situações que nós fomos tratando no fabulário do ano passado, e acho que alguns são dignos, assim, de serem mencionados. Eu falei a questão da Medeia. Por que que eu comento às vezes a questão da Medeia? Porque eu acho que é muito emblemático. Talvez é uma história que normalmente a boa parte das pessoas conhece, é uma figura mítica, bem popular, então acho ela muito emblemática, e que é um personagem muito importante na história de Jasão. Jasão, por sua vez, outro personagem muito importante quando a gente está falando do Velo de Ouro. Então, a Medeia, embora ela não seja a figura principal do carneiro, do mito de Ares, ela circula essa narrativa, de certa forma. Por isso que eu sempre trago o exemplo dela, porque é muito importante, faço questão de mostrar como ela é citada por outros autores. Ganimedes, por exemplo, que nós conhecemos como sendo aquele que ocupa no firmamento o lugar do aguadeiro, quando a gente olha para outras fontes, para outros registros, a gente descobre que essa era uma função de Hebe, essa era uma função feminina, e que Ganimedes, na verdade, vai estar muito atrelado a uma função política e social do mito, que é a de retratar a relação entre homens mais velhos e homens mais novos dentro da cultura grega. Por isso que vai haver essa substituição dessa representação celeste, por exemplo. E aí a figura de Ganimedes e Hebe me parece muito ilustrativa a respeito disso. Por essa razão, eu reforço, a gente precisa fazer a pesquisa dessas fontes e os contrastes. E olha só que interessante, né? Ganimedes, como ele é comumente representado com a águia, que, a depender de quem aborda a história, vai dizer que é Zeus metamorfoseado ou que Zeus envia essa águia, e o jarro. Quando nós olhamos as representações de Hebe, ela também está com a águia e com o jarro, e citada nos textos homéricos da Odisseia e da Ilíada antes dessa concepção dessa história de Ganimedes. Então, Hebe é substituída para que, miticamente, uma função social seja representada. E é claro, como a gente também está falando de uma história que vai se construindo também muito masculina, prevalece Ganimedes no firmamento em detrimento da figura de Hebe. E só para dar outros exemplos, então, bom, de novo, como eu estou repetindo essa questão, se são fontes, precisamos olhar para esses afrescos, para as cerâmicas, para as esculturas, para as moedas. Essa é uma moeda que está aqui mostrando o velo de ouro. Então, isso mostra para a gente que era muito importante também a representação popular, enfim, até mesmo de poder da figura desse carneiro. Assim como esse touro branco em cima, a Europa, sendo representado aqui como aquele mito ligado a Zeus que se transforma em touro para seduzir uma princesa que é da Fenícia. Então, isso já é um dado muito importante dessa história. Esse encontro de Zeus na sua forma de touro é com uma mulher da Fenícia, que é hoje a costa ali do Líbano. Então, já está dizendo de uma origem dessa história do touro que realmente pouco tem de grego, embora vá parar ali.
as cerâmicas, né, esses vasos, mostrando muitas cenas contadas nesses poemas, mas muitas vezes esses vasos sendo aqui anteriores. Aqui nós temos a figura de Héracles com leão, uma figura extremamente abundante, e é também muito interessante como dos 12 trabalhos de Héracles ou de Hércules, é justamente o do leão que é o mais representado e o qual ele é mais rememorado. E nessas últimas semanas, assim, eu estou na Itália e pude vir para cá, enfim, uma grande bênção, e sair em tudo quanto é museu, em tudo quanto é canto, até para atualizar uma série de pesquisas e muito também envolvida com fabulário. E chega a ser cansativo a quantidade de Héracles com o seu leão de Nemeia que a gente encontra. Então, são 12 os trabalhos de Héracles, mas é o primeiro, que é o do leão, que o consagra também imageticamente como esse grande herói. E claro, isso vai ter muito a ver com a história dele, obviamente, mas isso nos é importante para pensar o leão, o nosso leão zodiacal. Os afrescos, então, eles são muito abundantes também. Esse aqui é um afresco de Jasão. E gosto de pensar a função de Hermes alado, então a gente está viajando de certa forma. Eu digo isso porque, reforçando esse lugar de que não é metafísico, que essas histórias, esses mitos, eles estão necessariamente conectados a lugares. E aí eu brinco, então significa que a gente pode ir para a Trácia e descobrir que a Trácia tem um lugarzinho que é assim, dessa forma, ainda se mantém essas ruínas. A gente pode ir para Tessália e estar diante dessas montanhas, estar diante desse... A gente pode, assim, né? Estou falando aqui entre aspas, mas é no sentido de isso existe. Isso existe, isso é habitado, isso pode ser visitado. Essas histórias, elas não são pertencentes a outro lugar que não seja o plano físico, material, concreto da terra que a gente habita. E aqui, por exemplo, o Rio Nilo, que é protagonista também de muitas histórias egípcias, super fundamental na história, na verdade, de muitos povos, não só o do Egito. E tá ali, ele não é só mítico, ele também é mítico, ou melhor, ele é mítico porque ele é real, né? E eu acho que essa provocação, então, de que se o céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu, responder isso não é importante, porque se a gente pensa dentro da astrologia, a astrologia, na verdade, é como se ela tem um olho esquerdo de Ícaro, que é então esse apaixonamento pela luz desses astros, não só do Sol, mas esse encantamento, esse arrebatamento por essa luz que é quase divina e que às vezes é de fato divina e que está ali marcada na arte. A astrologia tem esse olho, mas a astrologia também tem um olho de Galileu, também tem o cálculo, também tem a matemática, uma estrutura super definida, e mais do que isso, se a gente pensa, então, se a gente aproxima, então, Ícaro e Galileu, ambos estavam devotos, debruçados a respeito, então, dos luminares, né? Que, guardadas as devidas proporções e cada um no seu lugar. E eu acho que é isso que importa para gente. Não é o que é mais, não é o que é maior ou o que é menor. A astrologia, ela dá conta dos olhos de Ícaro e dos olhos de Galileu. Só que me parece uma pena muito grande se a gente vai só com os olhos de Ícaro ou se a gente vai só com os olhos de Galileu. Me parece mais interessante e justo se a gente faz uma conciliação disso. E como na astrologia tradicional, né, vocês sabem, nós somos muito viciados na técnica, no cálculo, haja noite para entender como se faz o cálculo do temperamento, o cálculo do almutem,
e conta como é que é a progressão, e conta a profecção. A gente é matemática pura o tempo todo. As pessoas acham que não, mas é demais. Eu não imaginava que fosse entrar nesse universo, porque eu nunca fui muito fã disso. Mas parece que esse olhar matemático do cálculo profundo que a gente tem na astrologia tradicional, ele é suavizado porque ele tem a poética de Ícaro. Porque a gente não está fazendo aquilo por fazer. A gente está fazendo porque aquilo constitui sentido, tem narrativa. A gente está falando da vida de alguém, né? Normalmente é isso. A gente está falando do temperamento. Se a gente está ocupado com o cálculo do temperamento, com o cálculo do Almuten, com o cálculo da perfeição, significa, na verdade, que estamos falando de pessoas. Estamos profundamente apaixonados, imersos na narrativa, na história de uma pessoa. Então, por isso que é bom, por isso que é gostoso. Então, é isso, é o uso da matemática para encantar, de fato. E nesse sentido, claro, existe o curso normal da Saturnália, formação em astrologia, que quem faz ou já fez sabe que tem muito cálculo, mas também tem muita poética, porque isso faz parte de todas as professoras, na verdade. E acho que o fabulário é só uma ampliação e colocar um lugar, dizer isso, né? Essa escola, ela tem como fundamento essa dramaturgia celeste, essa poética, e por isso que nós vamos ter um momento único, exclusivo, para olhar para o céu só assim, só como Ícaro, sem esquecer Galileu, mas só como Ícaro, só como Hebe, só como Inanna, que a Edna sabe, Edna e outras pessoas sabem que eu sou devota dessa deusa, só como a Vênus de Laucel, só como esse lugar. Então, isso aqui é um apanhado geral. Na verdade, acho que estou apresentando mais para vocês como é a minha forma de abordar o mito, acho que como é que eu olho para isso, né? Como é que isso vai se encaixando também dentro da escola. E coisas que eu acho que são importantes de serem abordadas, porque também tem uma questão aqui que é qual é a entrada, né, que nós vamos dar ao mito. Então, para mim, a entrada é da literatura. Então, se a literatura é material divino, mas é material humano, tem muita intervenção, tem muito encantamento, e que a gente possa estar aí mergulhando nessas águas gostosas. Então, a gente começa dia 8 de maio, segunda-feira que vem. Vai ser no horário da noite, vai ser 7h30. Nós vamos fazer uma tacada só. Então, vão ser toda segunda-feira até o final de julho, um signo por dia. E nesse primeiro momento, focando nessas narrativas da Antiguidade Clássica. E depois queremos fazer um segundo momento para fazer só, entre aspas, Egito e Mesopotâmia, que é muita coisa. Então, é um novo formato que nós estamos experimentando também. Já tentamos a Edna esteve também nos acompanhando nesse primeiro formato, e agora a gente quer ver esse novo formato. Perguntaram se é ao vivo? Sim, todas as aulas estão ao vivo. Acredito que a gente vai fazer gravação, às vezes acontece tem uma menina que já falou comigo, só vai conseguir acompanhar ao vivo em junho e não quer perder os encontros que tiverem em maio, a gente sabe que isso acontece. Mas sim, sempre ao vivo, às 7h ou 7h30 da noite, se eu não me engano, a partir da segunda-feira que vem. Vai ser assim, uma tacada só. Um signo por encontro por dia. Tá bem? Tudo certo? Júlia, posso fazer umas perguntas? Na verdade, acho que uma você já está nos esclarecendo sobre a gravação. Você não tem certeza se essas aulas serão gravadas ou elas serão gravadas e ficarão disponíveis? Eu tenho quase certeza que elas serão gravadas, porque foi a mesma forma que a gente fez no encontro passado e porque uma aluna já entrou em contato comigo dizendo exatamente isso. Olha, eu não vou acompanhar as primeiras de maio, mas vou acompanhar a partir de junho. Então, sim.
Isso até responde a Isabelle, porque assim, não sei se você já tem acesso ao Moodle, a Saturnália tem o Moodle, e ali, por exemplo, quem está matriculado, seja no tarô ou na astrologia, eu não sei se o fabulário agora aparece para todo mundo, mas quem tiver matriculado no fabulário tem acesso ao Moodle no fabulário, e ali fica a gravação da aula, o PDF que eu uso, pronto, a Pri maravilhosa aqui respondendo. Serão gravadas e, pelo que li no site, estarão disponíveis por 60 dias após a aula. Maravilha, obrigada. Isso. E a Ju, nossa chefia aí, confirmando. Então, é isso. Então, como é que a gente fez até então? Deixa a aula gravada no Moodle e eu disponibilizo também o PDF que eu uso, mas as fontes, porque é isso que eu estava falando, que eu faço esse trabalho de separar as fontes pelos versos, pelos capítulos, cantos, versos, a depender da obra, separo até cronologicamente, separo cada Grécia, separo local, cronologicamente, autoria, especifico qual é a tradução e, a depender do livro, se eu tiver em PDF, eu também deixo ali, né? Porque se são livros muito antigos, não tem mais essa questão de direitos autorais. Então, tem bastante material que a gente disponibiliza. Legal. Eu entendi que nesse presente momento você está na Itália e aí você está dando a primeira vez o formato da aula pelo celular, né? Geralmente você Isso. faz pelo computador? Sim, é sempre pelo computador. Hoje foi uma exceção. Tá bom, não é porque o áudio também, eu acho que depois que você ficou sem bateria no fone, o áudio ficou mais claro pra gente, parecia que você estava falando num copo, assim, meio, algumas palavras para mim demorava para entender, mas depois sem o fone ficou mais claro, não sei se talvez foi a minha percepção, pode ser que tem outras pessoas aqui que não tiveram a mesma questão, mas era só para saber mesmo, né? E aí pelo Não, celular pode ter sido isso do fone. Por isso que eu até tá. perguntei se vocês estavam me ouvindo bem, porque eu sei que às vezes o fone deixa mesmo meio abafado. Eu nem percebi que estava de fone, né? Hoje tem um negocinho que é tão pequenininho aqui. Aí eu falei, estamos ouvindo, dentro das qualidades que deu, né? Mas depois que tirou o fone, tipo, eu falei, meu Deus, ficou bacana agora. Agora sim. Mas tá ótimo, é só por uma questão técnica mesmo, porque você é Não, é maravilhosa. importante, é importante. Não, eu só tô dando essa aula aqui porque foi um contratempo de viagem, enfim, e não dava para trazer o computador, então aí eu fui testando como fazer por aqui, compartilhar, e aí é isso, mas é uma exceção. Fique tranquila. Obrigada pelas respostas, obrigada. Nada, a exceção é o perrengue chique. Isabelle perguntou se precisa ter conhecimento, eu falo, não precisa, porque é justamente isso, Isabelle, que eu comentei, que o fabulário é só Ícaro, não tem muito de não tem Galileu. O fabulário a gente só fica com Ícaro. Galileu, aí tem que fazer a formação de astrologia na Saturnália, porque são as histórias. É isso, na verdade, é para quem se interessa pelas histórias do céu, das constelações, para quem gosta de mitologia. É basicamente isso. Aí o recorte que a gente fez dentro do campo da mitologia, claro, né? Porque é uma escola de astrologia, são as constelações. A gente até já conversou, eu e o João, vou dar assim um spoilerzinho, mas acho que é de ver até outros, não cursos, mas talvez aulas, porque tem outras constelações, né? Tem estrelas que são muito importantes, com seus próprios mitos, mas nesse momento estamos muito voltados para essa construção do fabulário, né? Fizemos uma vez e agora fazer dessa segunda, para ganhar aí tutano também para fazer a terceira, que o plano é continuar e de repente ver outras histórias, porque são muitas histórias no céu, tem muita coisa ali sendo contada, mas não precisa de conhecimento. Isabelle, o nosso plano, só para rememorar, porque também sei que nem todo mundo estava no início, e como está gravado, o primeiro fabulário que a gente fez, dentro desse primeiro a gente até testou vários formatos. Eram 2 encontros por signo. O primeiro encontro voltado para Grécia e Roma,
e o segundo encontro voltado para Egito e Mesopotâmia. E aí isso ficou uma coisa muito extensa, foi durante um ano, era um outro ritmo também. Nós gostaríamos de tentar, né? Não gostaríamos não, nós vamos tentar agora esse outro formato, que serão 12 encontros, numa tacada só, a cada segunda-feira, fazendo esse recorte da Grécia e da Roma. E vamos encerrar, e o objetivo, a princípio, é começar no segundo semestre, então, um novo fabulário, aí voltado mais para o Egito e para a Mesopotâmia. É isso, a parte aqui está sendo amadurecida, porque é uma questão taurina mesmo, de digestão, é muita informação. Vou ser muito sincera, é muita história, é também muita informação. É muito conhecimento, porque significa trabalhar justamente com essas diversas fontes, com essas diversas abordagens e com vários testemunhos que temos mesmo sobre essas histórias. E quando chega, então, Egito e Mesopotâmia, a coisa amplia, pelo menos essa é a minha visão, né? A minha experiência. Eu acho até que amplia bastante e dá para perceber o quanto realmente foi bebido pelos povos gregos dessa constituição zodiacal mítica cantada tanto pelos povos egípcios quanto pelos povos mesopotâmicos. E aí, nesse sentido, é legal fazer esse gesto taurino de devagarzinho e digerindo, né? Ter 4 estômagos. Então, vamos fazer essa primeira imersão, até para uma questão de ritmo. A gente está pensando isso, sabe? Para ficar mais leve, para não ficar tão pesado, fazer essa divisão. Deixa eu ver aqui, está pronto, respondido. Mas sim, o plano é. Mais alguma pergunta, algum comentário? Como é que estamos? Nesse feriadinho, nesse Mercúrio Casime, tá tudo certo? Então eu fico feliz. Então pronto, já todo mundo lá fazer sua magia para hoje. Fazer a intenção, tem que ter, hoje é dia de magia, tem que ter hoje uma intenção bonita, florida. Obrigada, Evandro. Eu deixo a minha intenção mercurial aqui, que é de nos vermos segunda-feira que vem, né? Para começarmos, então, a nos nutrir dessas histórias juntos, juntas, juntos, e fazer essa digestão, porque também fazer essa digestão sozinha é muito ruim. Eu me sinto mais aliviada quando eu posso partilhar e posso ouvir, inclusive, né? É muito bom fazer essa troca também. Então, eu deixo aqui o meu pedido, a minha magia para esse Mercúrio Casime, que a gente se encontre segunda-feira que vem, que vocês possam estar também aí encantados com o céu e firmes nesse encontro. Ah, Ser Floral, eu conheço essa mocinha, Ser Floral. Ah, Su, você tem Mercúrio exaltado, que digna! Que digna! Tem que. Não, a galera mercurial tem obrigação. Galera mercurial, nesse dia de Mercúrio Casime, tem obrigação de fazer a inscrição. É obrigação. Eu digo isso. Muito bom, amada, que você gostou também. E é isso, acho que pode dar para conciliar, porque vai estar gravado, vai dar para ouvir, dá para acompanhar. E eu acho que o material, claro, essa é a minha visão, mas eu acho que o material também ajuda muito, porque vira pelo menos na minha cabeça, assim, se eu sei onde eu posso procurar, eu me sinto mais aliviada, sabe? Assim, eu tenho a fortuna em virgem. Então, para mim, é realmente uma grande sorte quando eu já sei onde o caos está organizado. Portanto, acho que, enfim, é algo que eu gosto bastante também. Então, se não tiver nenhuma dúvida, os comentários aqui já li pelo chat. Podemos encerrar. Falem agora, vocês calem para sempre. Obrigada, Isabelle. Obrigada a todo mundo que participou hoje, que veio, né? Sei que é um dia de feriado, é um dia de descanso. Foi o único dia possível.
Então, né, eu gosto de respeitar o feriado das trabalhadoras e dos trabalhadores, mas infelizmente foi o único dia possível. E pensei isso, bom, que seja então no dia do Mercúrio Casime, acho que isso vai ser gostoso, isso vai aquecer. Então, também muito obrigada, porque estou passando meu Casime em Touro, de Mercúrio em Touro, fazendo uma das coisas que eu mais amo fazer, que é isso. Falar sobre mitos, falar sobre histórias. Tá bem? Obrigada, Isabelle. Obrigada, Roberto. Obrigada, Edna, maravilhosa. A Edna participou bastante. Edna, você vai voltar? Eu não sei, tô pensando. De quanto tempo é a aula? 2 horas. Eu acho que eu vou fazer no segundo semestre. É que eu não fiz a Primavera Mítica, né? É verdade. Sei no Câncer, então ficou faltando. Mas eu acho que eu vou fazer no outro semestre. No outro É que é semestre? impossível, gente. Vocês começam a fazer as coisas com a Júlia, daí você não quer nunca mais largar ela. É complicado de largá-la. Mas esse semestre eu tô bem na correria também. Então, eu faria 20, eu já te falei. Vai fazendo que a gente vai fazendo. Não, eu fico chateada porque os comentários. Não ter a Edna é uma perda. Porque os comentários dela são maravilhosos. A melhor parte é o final da aula, quando a gente começa a conversar. É a melhor parte. É Mas mesmo, muito façam, insight, né? Muita coisa. Vocês vão adorar, cara. Eu acho assim. Eu não posso falar muito, sou suspeita, porque eu adoro. Uhum. E eu acho fundamental, inclusive, para a astrologia também. Eu gosto muito de estrela fixa, então tudo. Nossa, os mitos são maravilhosos. Obrigada, querida. Eu te aviso, tá? Vou contar. Me avisa. Eu quero ouvir também o que ela pensa. Eu quero ouvir. Eu tenho isso, eu não gosto de quem fica. Sou eu, né, gente? Porque eu sou uma pessoa mercurial, então se as pessoas não estão dizendo o que elas pensam, o que que eu penso? Eu estou perdendo uma oportunidade de aprender alguma coisa. E acho que é por isso que eu também. A parte que eu mais gosto é quando eu posso, né, depois que acabar a aula, independente se sou eu dando aula, assim, é a troca, a conversa. Quando alguém diz o que tá pensando, porque isso faz toda a diferença. É ali mesmo que a gente aprende. É a tal da ciência da troca, né, Júlia? Ai, que lindo, é A isso. ciência da troca é muito mercurial, é muito encruzilhada. Na encruzilhada você vai, você precisa trocar, né? É É bonito isso. demais. Eu estou aqui ouvindo você falar, e é claro, a gente já está se despedindo, mas eu estou aproveitando, né, gente, que a gente está justificando nossos mapas. Eu tenho lua em touro, né? Eu acho que a minha nutrição está na contação de histórias. E aí você foi falando, assim, eu já fui mandando e-mail para a equipe Saturnália, para Canela, por favor, me inscreve. Enfim, segunda a gente está junto. Yes, que delícia. Fico Vai ser muito feliz. bom. Vai ser, fico feliz. Vai ser muito bom. Eu adoro, eu sou suspeita, né? Eu adoro porque eu acho que é gostoso mesmo. Me permite também olhar de novo para o céu, fazer outras conexões. Uhum. E tudo é sempre novo. Isso é muito legal, né? Conhecimento, se ele está batido, tem algum problema com isso. Tem algum problema, de fato. E às vezes, vou dar assim, só um exemplo muito bom, eu vou dar um exemplo, inclusive, da Edna, que eu acho que foi muito emblemático quando a gente estava falando de Leão e de Virgem, que você fez um comentário achando que era uma viagem, assim, da sua cabeça, porque, só rememorar aqui também, a gente dividiu o fabulário ano passado também, Primavera Mítica, Verão Mítico, enfim. Então, no verão ficou o Caranguejo, Leão e a Virgem. E nisso, as histórias da Virgem, elas estão muito conectadas a esse ciclo mesmo, né, da vegetação, enfim, da colheita. E o leão simbolizando muito essa questão do fruto amadurecido, etc. A gente estava conversando justamente sobre esse movimento de transição que a Virgem faz e como ela é muito cantada com esse lugar do trigo, etc. Enfim. E nisso a Edna lembrou da carta do Tarô à Força,
Mas foi isso, assim, eu fiquei pensando aqui, se a carta, sabe, parece que a carta do tarô da força tá segurando ali a donzela, essa mulher segurando o leão, como se fosse a virgem com o verão, enfim. Foi uma conversa ali de final da aula, do encontro também, e que a gente pirou, nossa, que interessante pensar, e ela, mas eu não faço a menor ideia se isso tem fundamento no tarô. Foi só uma brisa que veio. E só que eu estou fazendo o curso com o Bruno Eno, né, que é o professor de tarô da Saturnália, e era exatamente na época dos arcanos maiores. E coincidentemente, as aulas do Fabulário eram às quartas-feiras, o tarô com o Bruno também é quarta-feira, e coincidentemente, naquele dia, a gente ia tratar da carta da força. Coincidência entre aspas, mas assim, exatamente naquele dia eu falei, pronto, é hoje que eu vou ter a resposta. Então eu já estava com a pergunta para formular para o Bruno, né? A pergunta que a Edna trouxe do Fabulário. Quando o Bruno apresenta a Carta da Força, inclusive é outro curso que eu recomendo muito fazer, a formação de tarô com o Bruno é maravilhosa. Aí ele está falando lá da carta, ele mostra o chapéu, né, ali a lemniscata, e que tem um amarelo, e ele fala, muitos autores consideram aqui o trigo, né, como se esse chapéuzinho aqui também estivesse representando o trigo, e uma associação de fato com o signo da Virgem, da Carta da Força. Então, e eu acho que assim, os comentários aleatórios, eles não são também aleatórios, sabe? Não é, às vezes a gente acha que é brisa da nossa cabeça, que não tem nada a ver, e aquilo está profundamente cheio de fundamento e a gente nem faz ideia. E se a gente não compartilha, nem a gente fica sabendo mesmo, se foi só viagem da nossa cabeça ou se realmente tem fundamento, se foi um pensamento com fundamento de fato, né? Super hermético, inclusive, essa elaboração. E achei esse exemplo incrível. Incrível. É. Incrível. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia nesse dia mágico, né? Eu tenho o Mercúrio em Touro, esse Mercúrio em Touro, ele é muito importante na minha história também. E esse era um dia que eu estava esperando, o dia 1º de maio, porque para mim, para todo mundo, mas por essa relação com esse Mercúrio, que é meu anjo da guarda, estou muito feliz que ele está ali se purificando nos raios do sol, e eu estou aqui compartilhando esse momento com vocês de algo que eu gosto tanto. Gosto taurinamente, né? Gosto assim, com Vênus. Gostar com Vênus é muito bom. Então, agradeço mais uma vez a presença e descansem, façam a magia e se inscrevam. Ótimo, Nessa obrigada. ordem. Descanso, magia e inscrição. Que bom que você vem também. Até semana que vem. Beijo, gente. Boa noite. Gente, boa noite.